Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta dando continuidade aos nossos estudos sobre dons espirituais, sobre dons do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo. Falamos alguma coisinha sobre o Dr. Erickson e agora estamos aqui de volta com o nosso amigo Dr. Champlin. Champlin, mais um PhD no Novo Testamento. Eu li Champlin. Champlin, ele é interessante. Eu considero ele uma bênção para a igreja no Brasil, tá? Pela audaciosa proposta dele ao produzir material de qualidade, material excelente, material que dá publicidade, né? Que amplia a possibilidade de conhecimento das pessoas, saber de onde vem, onde se originou, né? A enciclopédia de Bíblia, teologia, filosofia, o Antigo Testamento interpretado, o Novo Testamento interpretado, versículo por versículo. Você imagina o nível de concentração necessário para a pessoa, ali, anos e anos trabalhando para produzir um material. Então eu respeito muito isso, a ousadia do Champlin e o senso de oportunidade também. Tá? A produção teológica depois do Champlin, depois que ele se atreveu a produzir o Novo Testamento, versículo por versículo, melhorou consideravelmente. Ainda não está nem perto do que é nos países de língua espanhola, por exemplo, ou na América do Norte, ou na Europa. Tá? Estamos longe disso e dificilmente chegaremos nesse nível. Mas eu entendo que ele foi uma bênção. Isso não significa que eu concorde com tudo que ele diz, escreve ou pensa. Na verdade, ninguém é obrigado a concordar em tudo com todos. Não existe isso. Não existe isso. Na ausência de material diverso, você pode adotar uma ou duas obras de teologia sistemáticas, aprovadas ou compatíveis pela sua denominação, e pronto. Tá? Os melhores conselhos que eu obtive em relação ao estudo da teologia, o pastor já se foi um pastor batista, ele sugeriu alguns livros, esse e esse, tá? Um nunca foi traduzido e eu acredito que nunca será, e mesmo para adquirir em língua inglesa, o valor é absurdo, é exorbitante, não tem como você comprar um livro que vai te dar mais trabalho do que qualquer outra coisa. Mas falou, esse e esse, pelo menos uma vez por ano, você faz a leitura. É assim que muitos atuam. Pelo menos uma vez por ano faz uma leitura de uma ou duas obras de teologia sistemática, que não vai comprometer a sua vida, a sua preparação. Você pode falar, Marcos, você é exagerado, né? Eu sou, eu preciso ler, eu gosto de ler, eu tenho interesse em aprender, então eu li várias obras de teologia sistemática, mas não é o padrão. A maioria nem lê. E nós sabemos que muitos pastores, muitos pregadores, alguns até totalmente comprometidos com esse movimento, ou com aquele, com essa denominação, ou aquela denominação, nunca sequer leram toda a Bíblia, pelo menos uma vez. Essa é a triste verdade. Né? Esses que gritam mais alto, o texto sagrado mesmo, pouco se dedicam, para escândalo de muitos que sequer são cristãos e veem nos cristãos uma contradição assim surpreendente. Tá? Estamos aqui com o Dr. Champlin, estamos estudando aqui a carta de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 12, o uso dos dons espirituais. Ele coloca sobre o tópico regulamentação da adoração cristã. Parabéns para o Dr. Champlin pelo seu material. Eu estou usando vários livros de teologia sistemática para deixar claro que absolutamente tudo que eu falei ou que eu falo não saíram necessariamente da minha cabeça. Tá? Eu fiz uso de material de outras pessoas, do pensamento de outros indivíduos, da observação muito mais criteriosa do que a minha de outras pessoas. Então, o Marco Antônio não é capaz de produzir novidade.
O diferencial é que a expressão é minha, a maneira como eu entendi e expresso é totalmente minha. Eu não estou fazendo um clube do livro. Um clube do livro. Eu uso o material proposto para refletir nos limites da minha capacidade, forçando a minha memória, ver o que ficou ao longo desses mais de 30 anos, ver o que ficou na minha memória, o que está armazenado, o que está guardado, tá? Promovendo uma espécie de autoconfrontação. Uma espécie de autoconfrontação ao meu pensamento com o material externo. Ver o que ficou, ver o que precisa ainda ser corrigido, ver o quão longe eu estou ainda de tudo aquilo que eu propus para mim mesmo, para a minha própria vida. Tá? É por aí que eu atuo. E o Dr. Champlin, ele entra num tópico aqui, demonismo. Estamos falando sobre dons espirituais, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Por que eu estou rindo? Eu estou rindo porque não é só ele, tá bom? Não é só o Dr. Champlin. Tem muito reverendão aí que partilha do mesmo pensamento, da mesma expressão, mas eu vou ser fiel ao que ele escreveu por uma questão de referência histórica. Tá? Demonismo. Diz aqui o Dr. Champlin, não é de estranhar que muitas igrejas que buscam ambiciosamente os dons espirituais são aquelas que têm dificuldades com a possessão demoníaca. Ele faz em forma de pergunta. Por que não lhes ocorre que os mesmos espíritos que os levam a falar em línguas, a curar, a profetizar, são os mesmos que os possuem e que finalmente mostram sua malignidade moral, levando-os a se sentirem psicológica e moralmente agitados, o que algumas vezes os leva à insanidade mental? Ele está falando em forma de pergunta. Assim, é que em uma reunião um espírito é expulso de alguém, mas na próxima reunião tudo se repete. Tudo isso é atribuído ao Espírito Santo, quando na realidade só se manifesta um espiritismo, entre aspas, um espiritismo ignorante. Pelo menos os espíritas dizem apenas que entram em contato com espíritos humanos de pessoas falecidas e são suficientemente sábios para saber que alguns deles, pelo menos, são malignos. Mas, na igreja, em sua infantilidade, não são tomadas essas precauções, e o resultado disso são muitas pessoas que terminam por sofrer de perturbações psíquicas. Tais fatos não podem ser ignorados, sem importar se pensarmos que os espíritos humanos, entre aspas, estão ou não no fundo dessa questão. Aí ele tem uma nota aqui sobre demonismo. E ele se refere ao Evangelho de Atos dos Apóstolos. O doutor não, né? Chamar ele de doutor, ele já se foi. Ele já se foi. Né? Ele diria que ele é um PhD. Muito bem. Meus parabéns para ele. Não discordamos totalmente das observações do Champlin. Não discordamos. Tem muitos acontecimentos estranhos, tem muito acontecimento infantil, tem muita atividade atualmente que não tem o objetivo de glorificar a Deus, de louvar, de atribuir louvor à glória de Deus. Existe demonismo nos movimentos espirituais, por assim dizer, ou nos movimentos de avivamento, reavivamento, renovação? Não podemos negar que há em determinados meios, em determinados grupos, práticas que podem ser compatíveis com o demonismo, que seria o culto a demônios. Mas não há intenção clara ou nítida de praticar esse tipo de culto ou envolvimento. O Dr. Champlin não é o único. Veja, ele é um batista norte-americano. Os movimentos de renovação espiritual, principalmente os primeiros lá, têm origem em segmentos sociais discriminados pela sociedade americana, na época pela legislação americana. Tá? Preferia ouvir uma mulher pregando a ouvir um pastor negro ou um pastor latino. E muitos até hoje.
E muitos até hoje. Tá? Até aqui no Brasil, que você tem metade da população não branca, metade ou mais da população é não branca. E tem gente que não vou ouvir porque não gosto. Nós usamos o critério afetivo é, para contornar questões raciais, ideológicas e por aí afora. Mas não é só disso que eu estou falando. Não é o primeiro teólogo, não é o primeiro pastor que eu vejo atribuindo a Satanás ou aos demônios capacidade de operar milagres ou curas, tá? Não é o primeiro, não é o primeiro. E isso me causa uma certa perplexidade. Isso me causa uma certa perplexidade, porque a Bíblia não ensina que esses entes demoníacos sejam capazes de operar milagres ou curas. Muito pelo contrário, diz que eles estão sempre relacionados à doença, à morte, a coisas ruins e terríveis. É claro que determinadas práticas antigas, as pessoas atribuíam tudo a seres malignos, toda doença, todo mal, atribuíam tudo a seres malignos e procuravam uma maneira de exorcizar essas entidades com o objetivo de se livrarem daquele sofrimento. Todo mal é maligno, mas nem toda consequência do mal, nem toda doença tem sua origem na atividade demoníaca, tá? Não existe isso. Isso é impossível. Isso é impossível. Agora, que algumas atividades religiosas, algumas atividades denominadas cristãs, têm se reduzido a um comportamento que, via de regra, foge ao controle, isso eu concordo. Que muitos cultos, devido à preocupação com essa pretensa espiritualidade ou manifestação dessa espiritualidade, perderam em si a reverência e o devido cuidado com o culto a Deus mesmo. Se torna uma reunião para outra coisa, uma reunião para outro propósito. Manifestações demoníacas na reunião, mas qual reunião? É o culto a Deus. Então, se surge algum nessa infeliz condição, eu sou daquela opinião hoje, né? Não se interrompe o culto a Deus de maneira nenhuma. Não se deve interromper o culto a Deus, muito menos para dar atenção a uma manifestação demoníaca. Tá bom? Não se justifica. Eu tenho essa convicção. Tá? Eu tenho esse pensamento construído ao longo dos anos. Não, se é culto a Deus, é culto a Deus, do início ao fim. Mas o sujeito está lá, que seja levado a um lugar confortável, que se ofereça a ele uma água, um chá, um café não, né? Já pode ser que esteja agitado, você vai dar um café para alguém agitado. Uma aguinha lá, um chazinho lá, e fala, por favor, aguarde. Assim que terminarmos o nosso culto a Deus, vamos ver a sua situação aí. A gente vai ver o que pode fazer por você. Ponto. Evitaria as interrupções, a irritação e o aborrecimento. O Dr. Champlin, ele está entre aqueles que buscam uma explicação sobre a natureza e origem dos demônios. E existe um conceito que não é retirado das Escrituras, é um conceito que vem da literatura antiga, de que antes da existência da humanidade como nós a conhecemos, existiu uma outra humanidade, teria existido uma outra humanidade. E que essa humanidade que aqui existia estava debaixo da autoridade de Lúcifer e dos anjos dele, né, seriam parte de um séquito. Haveria uma humanidade anterior.
como seria essa? Ninguém faz ideia. Essa é só uma especulação. É uma especulação. Champlin parece adotar esse tipo de pensamento. Você vai encontrar isso na mitologia, tá? Na mitologia antiga. A mitologia, para mim, não é padrão, não serve. Não está à altura da revelação. Mas, então tem gente que acredita que existiu uma humanidade anterior a criada no livro de Gênesis. E quando o livro de Gênesis relata que no princípio criou Deus os céus e a terra, parou ali. Eu concordo, parou ali. E que a continuação, na verdade, e a terra era sem forma e vazia, há uma lacuna. Eu também concordo, há uma lacuna ali. Mas na Bíblia não há nenhuma explicação. Agora, a Bíblia fala, quando o Espírito de Deus pairava sobre e Deus criou o homem do pó da terra, estaria fazendo uso do que se conhece hoje como material genético, DNA, e recriando a humanidade. Né? Deus estaria recriando a humanidade. Tá? Que esse seria o relato do livro de Gênesis. E que os demônios que se manifestam aí, essas entidades, esses espíritos que se manifestam nas vidas das pessoas, essas inúmeras entidades, seriam essa humanidade que existiu anteriormente, que teriam sofrido condenação por terem seguido a Lúcifer, o diabo, teriam sido punidos e na condição de seres desencarnados, eles desesperadamente estariam buscando se expressar através do ser humano, do corpo humano, porque lhes é compatível. O que, segundo eles, segundo o Champlin, explicaria não só a diversidade de personalidades, mas também os diversos níveis intelectuais, a infantilidade de alguns, a sabedoria de outros, o conhecimento de outros e por aí afora. É mais ou menos por esse caminho que o Dr. Champlin trabalha, tá? No rejeitar absolutamente manifestações de dons espirituais na atualidade, coisa que ele rejeita, ele não reconhece como atuação do Espírito Santo, ele entende que é uma atuação caracteristicamente demoníaca, tá? Caracteristicamente satânica. Se você tem uma formação pentecostal, carismática, renovada, tá? Champlin te considera um endemoniado. Champlin nos considera endemoniados e pronto. Se você falasse em línguas perto dele, ele já você seria taxado de satanista, tá bom? Essa postura dele não é nova. Essa postura dele é comum em certos ambientes intelectuais, inclusive cristãos, que é o de demonizar. Demonizar. Se ele não entende, se ele não compreende, se ele não consegue explicar, se não atende às necessidades, se não está à altura das convicções do que ele acredita ser, ele joga tudo na vala comum do diabo. Esse é o Champlin. Tá? Esse é o Champlin. Tem reverendão falando a mesma coisa. Que o milagre foi o diabo que operou. Que o milagre foi o demônio que realizou. Tá? Que aquela palavra de sabedoria, que aquela palavra de conforto, de restauração, de edificação, que animou a pessoa, que encorajou para ela prosseguir a sua vida, para ele é tudo o diabo, para ele é tudo demônio, para ele é tudo Satanás. Tá bom? Aí você vai pesquisar no material dele, porque ele escreveu, ele se expõe, ele não se deu ao trabalho de produzir tanto para expressar o que ele não concorda. Aí você pega a espiritualidade proposta do Champlin, que em alguns momentos é muito bonitinha, né? Aquela coisinha assim, para quem não está habituado a ler entre as linhas, parece tudo muito bonito, lindo, mas na verdade ele se espelha numa proposta de espiritualidade muito comum na Idade Média, no catolicismo europeu da Idade Média, tá? Que também não era original, não era totalmente bíblica, escriturística, e também padecia de influência de filosofias estranhas ao Evangelho e também de entidades, de seres estranhos à fé proposta por Cristo Jesus.
tá bom? Ele vai mais na linha lá dos gnósticos, né? Da teoria gnóstica aqui, que, que massageia mais o ego dos intelectuais, tá bom? Massageia mais o ego dos intelectuais. Intelectual que era, caiu por essa vereda, também quebrou a cara, porque não acreditava, tudo era satanismo, 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 mas também foi aí atrás dessas patifarias proféticas, né, querendo datar a vinda, o retorno de Cristo Jesus, a instauração, o início da implantação definitiva do reino de Deus em Cristo Jesus, ou arrebatamento, ou isso, aquilo, sem se dedicar muito ao que a Bíblia adverte. Tempos e datas pertencem exclusivamente ao Todo-Poderoso Deus. Também quebrou a cara. A proposta dele também mostrou-se falha e equivocada. Então, eu sou da seguinte opinião. Tem a direita. Tem a esquerda. Vamos usar esse parâmetro. Mas nem tudo que se diz das pessoas que estão à direita corresponde a todas as pessoas que estão na direita. Falam da esquerda. Mas nem tudo que se falam da esquerda você encontra em todas as pessoas que estão na esquerda. Nem todos são tudo aquilo que você identifica, tá bom? Há coisas boas nos movimentos pentecostal, carismático, renovado, há coisas boas, ótimas e excelentes. Na minha opinião, a melhor delas é a certeza de que devemos depender de Deus em tudo e para tudo. Passou disso, realmente há o risco da pessoa ser seduzida por Satanás e pelos inimigos. Mas aqui ele coloca nesse ponto. Ao colocar nesse ponto, ele cria uma complicação para ele mesmo. Dr. Champlin também era um entusiasta do psiquismo, né? Eu não me lembro a expressão correta, mas era da ideia conceitual de poderes mentais ou psíquicos, né? Adivinhação, capacidade de conhecer ou de saber o que está ocorrendo à distância, só usando a mente, né? Diferente do que nós estamos fazendo aqui, fazendo uso dos meios de comunicação normais, comuns, atuais e rotineiros. Isso foi comum nos Estados Unidos, foi comum na Europa, é uma aberração, mas governos gastaram dinheiro estudando ou patrocinando indivíduos, né, ou estudos que davam a ideia de que o ser humano seria capaz de transportar a sua mente para o outro lado do mundo para saber o que o inimigo estava pensando, com o objetivo de se prepararem melhor para a guerra ou para os combates. Por mais idiota que isso pareça, aconteceu. E foi muito bom para a indústria cinematográfica. Você assistiu e ainda assiste até hoje centenas de filmes baseadas nessas aberrações. O Dr. Champlin é um dos entusiastas da pesquisa, da procura da compreensão dos poderes naturais da mente humana, do ser humano. Tá? Ele é um entusiasta. O poder latente da alma é um livro que restou da obra do Atmani. O Atmani é o homem espiritual, né? Eu li várias vezes, é uma obra de uma leitura terrível, é complicado, às vezes paradoxal, você se cansa, você fica exausto ao ler o Atmani. O poder latente da alma é uma espécie de resumo daquilo que ele se propôs a expressar dentro daquilo que ele compreendeu. O Atmani é um cristão da China. Tá? É interessante o material dele, mas as conclusões do Atmani levam a outros questionamentos. O Atmani diz que os poderes da alma humana, da mente humana, da psique humana são por origem, por natureza, malignos. Ora, mas nós estamos falando de indivíduos que creem que estão
dentro do processo que a Bíblia declara regeneração, indivíduos que estão sendo regenerados, conduzidos por Deus numa vida de santidade, de piedade. Negar os poderes da mente humana é negar o indivíduo, também é uma forma de uma forma equivocada de expressar a religião e a fé cristã. Não há destruição, não há decomposição do indivíduo. O que há é um processo de santificação. Nisso, os poderes, as habilidades, os dons ou os talentos do indivíduo podem ser úteis na condição de dons espirituais, como a Bíblia ensina. Então eu discordo do Atmani. Porque ele também está ensinando uma espécie de possessão. Está ensinando uma atuação do Espírito de Deus na vida do indivíduo que não é mais ele, que perde a identidade, tá? Tem essa forma de espiritualidade que chegou até nós. Você vê louvores, cânticos, alguns que ficaram muito famosos e tal, mas que expressam essa espiritualidade que confunde a união com Cristo, que é uma doutrina bíblica, escriturística, que se processa pela fé, com uma espécie de união direta com Deus, em que o indivíduo teoricamente se dilui, né? Desaparece, né? Que é uma espiritualidade de negação, que nega o indivíduo. Quando a Bíblia fala do negar a si mesmo como uma maneira de não só negativa, eu nego o Marco Antônio à medida que eu obrigo o Marco Antônio a se submeter à vontade de Deus e não à sua própria vontade ou seu próprio querer. Tá? Seria mais... Que pecado eu estaria cometendo se estivesse agora dormindo, descansando, ou assistindo um filme, né? Ou fazendo caminhada, não, porque tá frio para mim e ainda não é um bom horário. Mas estou aqui, lendo, relendo, estudando, procurando expressar da melhor maneira possível o que acreditamos através do material. Eu entendo que Champlin não está equivocado. Algumas coisas que ele viu. O que ele compreendeu, entendeu, é problema dele, mas há um desconhecimento no que diz respeito às práticas que ele mesmo condena ou às práticas que ele mesmo considera as mais adequadas. Há um desconhecimento. Nem tudo é culto a demônios. Há uma arte, é uma arte muito antiga, é uma arte perigosa, realmente ela acaba resultando em problemas psicológicos, emocionais. E se o indivíduo não tem o necessário equilíbrio, se o indivíduo não tem a necessária convicção, ele pode ser levado a um estado de compulsão, a um estado de obsessão. Obsessão é a melhor palavra. Obsessão é próximo da possessão mesmo. A obsessão ela é bem perto da possessão. Na verdade, a pessoa obcecada por atividade ou manifestações de ordem espiritual pode ser, sim, muito influenciada por espíritos enganadores. A Bíblia fala o espírito do erro que atua nos filhos da desobediência. Porque a verdadeira espiritualidade, a espiritualidade proposta por Cristo Jesus, não se revela no dom espiritual, ela se revela plena na vida cristã, na vida humana, no dia a dia. É no viver que a fé cristã se expressa de forma plena. O dom espiritual é um instrumento com vistas à edificação do corpo de Cristo. E não significa que o dom espiritual seja necessário todo dia, a todo momento, em todo culto. Tá? Ele pode ser útil na vida de oração, do ministério, e ele o é, com vistas à edificação do corpo de Cristo. Agora, o que nós vemos em muitas igrejas é a prática da evocação, a evocação demoníaca. Tá? Eu considero uma prática equivocada. Porque a partir do momento em que a pessoa provoca, ela, que não é boba nem nada, né? Ela disponibiliza
um espaço. Mas disponibilizar um espaço não é suficiente, porque a entidade espiritual ela não se manifesta no nada, ela precisa de um ser comunicável nesse mundo, na nossa realidade, na realidade. Então, normalmente ele disponibiliza um indivíduo pré-condicionado a acreditar que o que ele vive ou está vivendo é consequência da presença demoníaca. Não estou falando da pessoa endemoniada, estou falando do que você vê em algumas práticas. É perfeitamente, você observar, você vai compreender, você verá que eu não estou equivocado. A pessoa é pré-condicionada a acreditar, por exemplo, que aquela dor no pé foi um demônio, né? Ou a dor na orelha esquerda foi um demônio. A sua orelha está doendo, é um demônio que está agindo no seu sistema nervoso. A pessoa evoca o demônio e aquele infeliz, por falta de maturidade, de conhecimento, de uma consistência pessoal ou qualquer coisa, ou pela sua própria condição de juventude, buscando experiências, facilita a manifestação da entidade evocada. Então, eu não me oponho à libertação de indivíduos debaixo do aprisionamento satânico ou demoníaco. Eu me oponho à evocação, tá? A evocação, porque não há nas Escrituras liberdade para que o ministro de Deus atue dessa forma. Querendo resguardar o fervor da adoração, ou a verdadeira adoração, o Dr. Champlin usa a carta de Paulo aos Coríntios para expressar aqui todo o seu descontentamento e a sua absoluta aversão aos movimentos que ele reduz ao chamado movimento carismático como algo que, na opinião dele, na convicção dele, são de origem demoníaca ou satânica, não existe nenhuma verdade nisso. Nesse ponto eu discordo com o Dr. Champlin. Eu discordo, ele está equivocado pelo desconhecimento, talvez pela pressa ou pela sua formação religiosa e cultural batista também. Mas ele fala aqui, né, do comportamento imoral. Ora, bolas, o comportamento imoral diz respeito aos seres morais, tá? Eu não preciso concordar com o Champlin com respeito à origem dos chamados espíritos que estão por aí procurando se manifestar de alguma forma. Eu não preciso concordar com ele que sejam espíritos da pré-humanidade ou espíritos humanos de pessoas que morreram da história de cá ou de lá. Existem outras possibilidades. E o importante é saber que as paixões humanas dizem respeito ao ser humano. A questão das moralidades, as imoralidades sexuais, isso, aquilo, diz respeito ao ente humano. A pessoa, quando em contato com essa atividade, vai expressar também aquilo que foi condicionado. Tá? Não há uma necessidade de foi o diabo que levou a pessoa, você vai me desculpar. Aí eu discordo. O diabo não levou ninguém a nada, a pessoa fez porque quis, fez porque por vários motivos, mas o principal deles pecou porque quis, ponto. Peça perdão a Deus e siga a vida, siga o seu trabalho, siga o seu ministério, seja homem, errou, mas não inventa desculpa, não precisa ficar inventando desculpa, não precisa ficar contando uma história para lá e para cá. Mas o Dr. Champlin, ele é até cruel, ele é muito cruel. Eu entendo que a crueldade dele até que é útil sim, porque se nós acreditamos nos dons espirituais, nós precisamos permitir que a nossa prática esteja de acordo com as Escrituras. Então,
o uso inadequado é o uso inadequado. O propósito que não seja o de glorificar a Deus é confrontado e condenado pelo apóstolo Paulo. Não significa necessariamente que seja uma atividade demoníaca, tá? Porque também o outro lado pode estar debaixo da influência demoníaca também, simplesmente negando o tempo todo a atualidade de meios disponibilizados pelo Espírito Santo, que pessoas com o coração duro se recusam a aceitar ou a se submeter e vão tudo pela sua própria força. Em Champlin aqui não há o mesmo espírito que havia no apóstolo Paulo, de resgatar, de curar, de purificar, de santificar, de conduzir ao modo correto e agradável a Deus. Não há essa preocupação com o Dr. Champlin, tá? Então não precisa ficar escandalizado quando você ouvir aí algum reverendão aí dizendo que o diabo faz milagres, tá? Eles preferem atribuir o milagre ao diabo do que reconhecer que o Espírito de Deus atuou na vida de um cristão e usou aquele indivíduo, normalmente simplesinho, porque a problemática não é um problema, né? Algumas pessoas se tornam assim bastante vaidosas, por assim dizer, com relação aos seus intelectos. Tem uma explicação para tudo e, ao mesmo tempo, não explicam absolutamente nada. Tá? Eu discordo. Satanás não realiza milagres. Os demônios não realizam milagres. Eles imitam algumas coisas e eles podem atuar na vida dos indivíduos com relação a determinadas manifestações, inclusive que pode ser confundido com profecia, mas não o é, porque o dom espiritual ele é assim caracterizado quando ele é utilizado para a edificação da igreja. Se não tem o propósito de edificação da igreja e dos indivíduos, ele está fora do contexto de dom espiritual. Ele está fora do contexto de dom espiritual. Espero ter apresentado aqui o posicionamento do Dr. Champlin sem demonizar tudo, sem descaracterizar absolutamente tudo, mas ao mesmo tempo repudiamos muito do que tem sido mostrado exaustivamente, que sabemos que são fraudes, sabemos que são comportamentos coreografados, nós sabemos que são algumas explosões de alguma coisa, isso ou aquilo lá, foram combinados, tá? É visível. Você pega lá um diretor de teatro, alguém que trabalha com artes cênicas, a pessoa vai te mostrar lá, ó, isso é combinado, ó, quando esse movimento gerou essa palavra, todos os gatilhos estão perfeitamente visíveis. E, na melhor das hipóteses, as pessoas foram pré-condicionadas para aquele comportamento. Na pior das hipóteses, é que estão comprometidas com o espetáculo ruidoso, deprimente, caricato, né? Uma simulação bizarra e grotesca do que imaginam em suas mentes ser a livre manifestação do Espírito Santo. Tá? Apresentamos aqui a posição do Dr. Champlin com as ressalvas necessárias e você pode perceber que sempre haverá ressalvas no que diz respeito à expressão do pensamento doutrinário, teológico, que visa a edificação da igreja e do corpo de Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.